Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é bom a gente estar lembrando dos grandes feitos de Deus, das suas bênçãos derramadas dia a dia sobre nós. E o cuidado do Senhor, cuidado cotidiano de Deus. Eu tenho uma pergunta a fazer para você nesta manhã. Você abraçou seu esposo, a sua esposa, seus filhos nessa manhã? Creio que não tem algo mais libertador do que um abraço, aquele abraço bem dado, chegado, aconchegado. Eu passei uns dias sem minha esposa, ela está em Campina ainda, aí fui visitá-la sexta-feira, e cheguei ontem. E a primeira coisa que ela me pediu foi um abraço. E a gente deu aquele abraço gostoso, apertado. Então, faça isso porque é libertador. Se você tiver oportunidade, faça isso todos os dias, porque isso traz algo novo, libertador. Então, aproveite. Se você está com seu esposo, sua esposa, seus filhos aí junto de você, faça isso agora, abrace, dê aquele abraço gostoso, que vai, na verdade, sinalizar para você que vocês se amam. Apesar de toda a pandemia, há, na verdade, uma expressão real de amor dentro dos nossos lares. É isso que nós precisamos, esta expressão de amor bem ativa dentro dos nossos lares. Amados, continuamos falando sobre o tema da igreja, sobre a prática missionária, a prática da evangelização, e eu creio que isso deve tomar conta do nosso coração. Temos muitas oportunidades. Interessante, conversando ontem, na hora do almoço, uma pessoa que eu não conheço, não tinha conhecimento ainda, fui apresentado ontem, e ela me disse: olha, a minha amiga escutou a hora do café, e disse que falou muito ao coração dela, e ela enviou para mim a hora do café, e eu fui bastante edificado, abençoado. Então, você precisa fazer algo para que vidas sejam tocadas, alcançadas. Não é só a obrigação, a tarefa, mas missões pertencem a toda a igreja. E alguém já disse que se você não é um missionário, é um campo missionário. Então precisa ser evangelizado. Mas hoje nós vamos pensar individualmente e pessoalmente. Há uma tarefa coletiva da igreja de ganhar almas para Cristo, mas na individualidade, todos nós temos a responsabilidade. E a gente vai trabalhar esta verdade no nosso coração. E a pergunta é: como tornar-se um pai espiritual? Eu não sei se você já teve este privilégio de ter alguém que você ganhou para Cristo. Eu tenho um grande privilégio. Alguém foi ganho para Cristo, lá em Minas Gerais. E hoje, ele me chama de pai espiritual. Toda vez que eu vou a Nanuque, é uma festa. Mas hoje ele tem uma igreja com mais de 600 membros. Ele é pastor. E Deus tem usado grandemente a sua vida. Então, veja esta verdade. Jesus ganhou 12 e fez discípulos de 12. E desses 12, se multiplicou. Só na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então Deus pode utilizar você. Às vezes aquela pessoa simples, que você acha que não tem jeito, que não dá nada, e você pode, não dá para nada, digo, e Deus pode usar você como instrumento. Eu fico muito impressionado quando eu leio essa oração, essa palavra de Ezequiel, com referência à oração. Ele diz: busquei entre eles um homem
que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. A ninguém achei. Então a gente sabe que Deus espera que nós nos coloquemos diante dele em oração para os resultados saírem segundo a sua vontade. A palavra aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus falou aos seus discípulos, é o sermão escatológico, no capítulo 24 de Mateus, ele disse no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Saibam que em nenhum tempo da história a igreja esteve tão ativa na sua obra evangelizadora em todo o mundo, como nos dias atuais. É claro que o primeiro século a igreja alcançou o mundo, mas nós temos tido uma tarefa, a igreja do Senhor tem tido essa tarefa de ir até os confins da terra. Nós sabemos que o resultado dessa obra missionária é que a igreja tem crescido. Nós temos um exemplo. A China, não entrava o evangelho, ou se pregava uma igreja mascarada lá, não, o governo não vai ter uma igreja aqui, mas ninguém vai sair daqui para pregar a palavra em outro lugar, vai ser aqui dentro somente. E um dia o governo se aborreceu e disse, não vai ter mais igreja, templo, vocês não vão mais participar da igreja no templo, tem só o templo lá como figurativo. E proibiu, e a igreja disse, a igreja vai se reunir na casa, está livre, você pode se reunir em família, agora aqui em templos não. E a igreja cresceu de 5 mil para 50 mil pessoas durante esse período. Nós sabemos que os números nos indicam desafios, muitos desafios. Nós temos hoje, segundo as estatísticas divulgadas pela agência missionária, e eu estava vendo também uma estatística geral da CNBB, e eles estavam fazendo uma estatística de que apenas 11% nós temos hoje, apenas no mundo, o domínio denominado cristão, e desse um terço, apenas 11% são evangélicos, sendo cerca de 22% restantes no mundo inteiro de católicos romanos, ortodoxos e outras religiões. Então, no mundo nós somos 11%. Estamos também em pleno século XXI e mais de 5 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Cristo, ainda não são cristãos. Por quê? O nosso IBGE fez uma pesquisa sobre religião, essa pesquisa, creio que 2012, diz que o número de cristãos no Brasil são 86,8%. Católicos caíram para 64,6%. Eles sempre foi a maioria, mas estavam no índice de 85%. Hoje são 64,6%. Evangélicos já são 22,2%. Então a gente tem havido um crescimento. No entanto, esse crescimento de tanta gente aderindo à igreja evangélica, o Brasil não passou ainda por um avivamento. Nós temos a questão ética que não foi mudada. Quando o evangelho tomou a Escócia, houve uma mudança radical em todo o país. Então nós temos que continuar orando por um avivamento. E temos que obedecer aquela ordem de Jesus, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No texto lido, amados, a narrativa é de Lucas, ele diz, depois disto, o Senhor, o texto inicia assim, depois disto, o Senhor
Depois do que, no final do capítulo 9, Jesus fala aos seus seguidores. Veja aí, Lucas 9, 57 a 62. Abra sua Bíblia lá. E você puder, vai ler junto comigo, na sua casa, os versículos 57 a 62. Para a gente saber o que significa isso, né? Aquilo que Lucas falou, depois disso, depois de o quê? Vamos ler aí, os versículos 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te-ei, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vejam que Jesus está falando aqui sobre renúncia e um comprometimento. Renúncia e comprometimento foi sempre a exigência que Jesus faz. E nós temos aqui esta verdade inicial. Jesus falou sobre renúncia, e aí, no capítulo 10, ele começa a falar sobre a missão dos 70. Neste texto lido, Jesus convoca os seus discípulos e os envia para ir adiante dele, 2 a 2, a fim de pregarem o evangelho do reino. Então a gente vai descobrir nesse texto as evidências daqueles que desejam ser pais espirituais de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação. Vejam as exigências. Os 70 discípulos estão em treinamento, estão fazendo a prática daquilo que aprenderam sobre a instrução de Jesus Cristo. E a primeira exigência é designação e envio. O que é designar e enviar? Designar é nomear, escolher. Então Jesus escolheu, dentre todos os discípulos, os 70. E ele mandou ir, ordenou que fossem, deu a ordem que eles podiam ir. O texto do versículo 1 diz assim, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Os discípulos designados foram aos lugares onde Jesus haveria de ir. No seu ministério na terra, Jesus manda ir os seus discípulos. A primeira lição é entendermos que para fazer evangelização é preciso tomar ciência de que fomos designados para isso. Jesus nominou a cada um de nós para sermos proclamadores da verdade do Evangelho, para sermos discipuladores, para levar além esta verdade. E tem que haver certeza deste envio. Já falamos que Jesus designou e enviou a todos os seus seguidores. Jesus disse a seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, na verdade, Jesus escolheu os 70 e treinou, que estavam sendo treinados e enviou. Mas, quando se trata de discípulos, se você é discípulo de Cristo, está sobre os seus ombros a responsabilidade. Ele já te nominou e já te ordenou ir para pregar esta palavra de Deus. Se você não tem certeza que foi enviado, é porque
você ainda é um campo missionário. Precisa ser evangelizado, precisa ser tratado com o Evangelho para se tornar uma nova criatura. Então é muito importante esta verdade. Nós já fomos designados, nominados e enviados. Não tem essa coisa, o Senhor vai me enviar. Eu preciso sentir aqui um negócio no coração para acontecer, para mim começar a evangelizar. Então vá orar, meu filho, vá orar e se coloque diante do Senhor, porque Deus tem uma tarefa para você aqui na terra. Você já foi enviado, aliás, designado e enviado pelo Senhor. Você é nova criatura. Então há uma responsabilidade. E se a gente não faz isso, a gente está alheio a esta verdade. Escolha a nominação. É interessante que a nominação não foi coletiva apenas. A nominação é individual, é pessoal. A exemplo, você sabe o que diz Lucas aqui no final, a narrativa de Lucas, que a gente leu, acabou de ler. Alguns disseram, olha, deixa eu primeiro enterrar meu pai, aí eu vou seguir o Senhor. E sabe o que significa isso? Eu vou ficar com meu pai até ele morrer. Quando ele morrer, aí eu estou pronto para seguir o Senhor. Então há muitas desculpas, a gente acha muitas desculpas. Não, eu acho que eu vou melhorar nisso. Digo, se você não se colocar diante do Senhor, não vai melhorar nunca. Comece a fazer a obra, vá adiante, busca o Senhor, e Deus vai te dar a capacitação para realizar. Não, eu preciso fazer um seminário. Bem, quando eu terminar, eu vou ver como é que se dá tempo fazer isso. Então a gente arranja muitas desculpas, por isso o Evangelho não tem progredido tão acentuadamente como devia progredir. Então o Senhor nos chama nessa manhã a ter a consciência de que nós já fomos escolhidos, nominados e enviados. O Senhor já nos enviou. Já há palavra de ordem. Vai e faça discípulo. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Então essa é a verdade que eu gostaria de dizer nessa primeira exigência. Você quer se tornar pai espiritual? Então tome consciência dessa verdade. Eu gostava de ganhar, ou eu gostaria de ganhar o meu vizinho. Comece a orar por ele. Peça oportunidade, Deus vai lhe dar. Então, os irmãos estão cientes disso, né? Primeiramente, a consciência de que você já foi nominado por Deus. Você é nova criatura, já foi nominado por Ele, e Ele já te enviou. Já há a tarefa a fazer para ser testemunha. A segunda exigência é oração e intercessão. Vejamos a advertência do mestre. O texto esclarece que haverá dificuldades. Vejamos o texto, versículo 2. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberdes, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Primeiro é preciso orar para que o Senhor envie mais obreiros para a seara, porque os desafios são grandes. E eu estou convocando aos irmãos, nós estamos em plena pandemia, mas há um clamor grande
aqui no meu ouvido, de muita gente que está precisando de um socorro, de alguém que se importe, de alguém que diga: eu quero ser pai espiritual dessa pessoa, de alguém que fale assim: eu quero me comprometer em discipular, até que ela seja madura e possa sim se tornar um servo de Deus. E eu gostaria de contar com muitos irmãos, porque nós temos desafios, nós temos um curso de discipulado, vamos fazer esse curso. Se você não sabe ainda de nada, a gente vai lhe dar esse curso e depois a gente vai dar as ferramentas para você fazer essa obra de discipulado. Eu pelo menos tenho 3 frentes de discipulado que estou precisando de pessoas. Então eu estou orando: Senhor, manda gente, manda pessoas que estejam disponíveis, que queiram ganhar almas para Cristo. Às vezes o indivíduo não é crente ainda, mas ele está dizendo: eu quero ouvir a palavra, eu quero o Evangelho. Então nós precisamos ter essa equipe que possa sim levar além esta verdade. Primeiro, orar por obreiros, a seara é grande. Tratar as pessoas também com dignidade, saudando-as. Você quer uma porta aberta, comece a conversar com as pessoas, saudando-as, abençoando essas pessoas. Não importa quem elas sejam, você tem que tratar com a paz, com alegria, e dizer para ela: paz seja com esta casa. E o texto nos diz: se houver um filho da paz, descerá sobre ela a paz. Se não houver, a paz voltará para você. Então não custa nada saudar as pessoas em nome de Jesus. Eu tenho um senhor que, quando eu vou pedalar de madrugada, né? Madrugada para vocês, mas às vezes eu acordo 3 horas da manhã, 3h30, aí faço meu momento devocional ali e depois vou pedalar. Aí pedalando, passando ali, aí tem uns 4h30, 5 horas, aí tem um senhor que sempre passa, ele diz: bom dia, com Jesus e Ave Maria. Aí eu dou um grito para ele, né? Ave Maria, Maria está na glória, bom dia com Jesus. Então, queridos, a gente tem que ter essa verdade no coração de Cristo, o Cristo que está conosco, presente, que é real. Há pessoas necessitadas, carentes, há pessoas que precisam de uma palavra. Então vamos orar, tratá-las com dignidade. Quem sabe uma porta vai se abrir. Também, em segundo lugar, orar por causa da perseguição. Em terceiro lugar, a perseguição vai acontecer. Quando você sai a falar de Jesus Cristo, você vai ser rejeitado. Portas vão se fechar. Eu já levei porta na cara, já levei pedrada nas costas também, por causa da pregação do Evangelho. Eu me lembro que estávamos evangelizando e era jovem. Eu estava em Lagoa Seca, pregando o Evangelho ali. E alguém meteu a pedra nos crentes. Uma pedrada pegou nas minhas costas. Mas nem por isso a gente deixou de pregar o Evangelho. Continuou falando, pregando o Evangelho. Graças a Deus, hoje temos uma igreja lá em Lagoa Seca, igreja presbiteriana, está funcionando lá. Então, queridos, haverá perseguição e a gente tem que orar para ser fortalecido. Terceiro, orar para que haja suprimento e manutenção do obreiro, da obra que vai acontecer. Então os irmãos têm que abrir o coração para os dízimos e para as ofertas, para suprir as necessidades daqueles que vão estar servindo. Orar também pela libertação de indivíduos e de famílias. Nós precisamos acordar para essa verdade. Há famílias oprimidas, há famílias que estão presas em grilhões e cadeias por Satanás. E nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, o povo que foi nominado e enviado
para propagar essa verdade do Evangelho, deve levar à bênção da libertação, da cura, do livramento de pessoas que Deus estará usando a sua vida para que o Evangelho chegue a estes corações. Então é preciso se colocar na brecha, no muro, para clamar pela conversão dessas multidões de pessoas que estão aí, na nossa cidade, que precisam, na verdade, de uma palavra. A oração de intercessão é o parto da alma, que traz à luz filhos espirituais. Quando há partos da alma, ou seja, a alma que está totalmente anelante, ardendo no seu coração em ganhar alguém para Cristo, ela se prostra aos pés do Senhor, buscando a face de Deus para orar. Quem sabe nós estaremos levantando nesta manhã um grupo de pessoas que vai se levantar cedo da manhã ou antes de dormir e vai clamar: Senhor, salva vidas nessa cidade, muda corações, salva famílias. Senhor, eu peço a libertação de vidas que estão presas em grilhões de cadeias malignas, e o Senhor pode fazer esse milagre. O Senhor pode trabalhar. Eu tenho orado por isso. Então o segredo para o crescimento da igreja está na oração, nessa oração intercessória do coração, uma oração que arde em amor por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão envolvidos no pecado, no submundo do crime, aqueles que estão envolvidos também no submundo das drogas, aqueles que estão envolvidos também no submundo do ocultismo, da feitiçaria. Então, nós precisamos acordar para isso. Não estamos aqui apenas para passar o tempo, com a certeza que um dia vamos morar no céu. Deus nos chamou para termos um coração totalmente colocado no seu altar. Se quisermos contemplar conversões, precisamos cultivar em nossas comunidades um amor profundo pelas almas perdidas. E insiste neste propósito até que voluntariamente começamos a ver reuniões de oração na igreja, nas reuniões das nossas sociedades internas, nas famílias, nos indivíduos, lágrimas sendo derramadas pela cidade. Há uma pergunta boa: você já tem chorado pela cidade de Souza? Você já tem chorado pela cidade onde você mora? Pelo seu bairro, pela sua rua, colocado a sua alma diante do Eterno e pedido a Ele: Senhor, faz um milagre, abre o coração de pessoas aqui, muda vidas. Sim, queridos, a obra intercessória, ela é muito importante. Hudson Taylor, que foi missionário no interior da China, ele disse assim: ninguém vem aos pés de Jesus sem que antes alguém tenha se gastado em oração por ele. Então é preciso que a gente se gaste em oração por estas pessoas, colocando a nossa vida diante do Senhor, fazendo aquela oração da alma, aquela intercessão que vem do nosso coração, para que vidas sejam mudadas, transformadas completamente. Então, nós temos a primeira exigência. Se você quer ser um pai espiritual, abençoador de vidas, de famílias, você precisa ter consciência de que você foi nominado por Deus, chamado e enviado. Deus já te enviou. Depois, você precisa crer que é necessário orar, é necessário interceder, é necessário colocar o coração na obra, colocar o coração na cidade, o coração numa família, o coração no indivíduo, o coração na sua rua e pedir: Deus, eu quero ver mudanças aqui, se é a tua vontade. E Deus vai fazer. A terceira exigência é remover o véu da incredulidade. Para isto é preciso ter consciência que existe em cada casa, rua, bairro, cidade, os filhos da paz.
Eu não sei. Eu não sei quais são os filhos da paz. Mas eu preciso testemunhar e preciso orar, pedindo a Deus sabedoria para propagar esta verdade. Veja o que Jesus disse nos versos 5 e 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para você. Para que o véu seja removido, é preciso interceder. Mais uma vez, sabemos que Satanás põe o véu de incredulidade nas pessoas, nos corações, nas mentes. Mas este véu é removido através da oração e a propagação da palavra. É claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas a igreja precisa interceder para isso. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós sabemos que este véu, ele está impedindo que a luz do evangelho resplandeça e revele a imagem de Cristo na mente dos descrentes, para que eles vejam e compreendam a do evangelho. Então é preciso remover esse véu, essa cegueira espiritual, antes de lhes anunciarem a mensagem da salvação. E nós sabemos que para que esta remoção dos elementos seja essencial, primeiro a oração para a remoção do véu. Senhor, abre os olhos, desvenda os olhos dessas pessoas. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, versículo 10, 4 e 5, ele diz: as milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então precisamos nos colocar, este véu seja removido de forma completa. A conversão vai acontecer à medida que o Senhor começa a trabalhar através do seu Espírito. Na segunda carta aos Coríntios, ainda no capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz assim: quando porém alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A oração torna o coração do pecador mais acessível à palavra. O trabalho de intercessão é muito importante para que muitos venham a ser convertidos. O E.M. Bounds fez a seguinte declaração: a oração com suas forças múltiplas auxilia os lábios para proferirem a verdade em sua plenitude e liberdade. Então é preciso que a gente ore antes, para que Deus possa nos levar a dizer a palavra certa que vai alcançar o coração do homem perdido. Veja aí o apelo de Paulo em Efésios 6, 18 a 20. Ele diz: é a oração que põe em ação o Espírito que concede a palavra certa ao coração de quem anuncia o Evangelho. Vamos abrir lá em Efésios 6, 18 a 20. Veja aí o pedido de Paulo a respeito desta verdade. Efésios capítulo 6, 18 a 20. Ele falando da batalha espiritual, ele também coloca que a palavra de Deus precisa entrar nesta relação da propagação desta palavra.
Veja aí, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, essa ousadia para falar é preciso da capacitação e do poder do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, Atos capítulo 1, versículo 8, todo mundo conhece esse versículo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. A quarta e última exigência, amados, são os resultados. Às vezes a gente fica exigindo a nós, não, estou falando do Evangelho, não está acontecendo nada. Eles não estão escutando. Às vezes os pais reclamam isso por causa dos filhos. Não importa. Você é apenas propagador. É claro que tem que haver aquela oração da alma, pedindo a Deus, faz um milagre no coração, faz uma transformação nessa vida, ou nesta família, ou nesta rua, ou neste bairro, ou nesta cidade, e vai clamando ao Senhor, até que a bênção aconteça. É interessante que Deus quer usar você como propagador das Escrituras Sagradas. Esta é a ação que procede, ou os resultados é a ação que procede unicamente de Deus. Ele é quem faz os milagres. Os filhos da paz, somente o Senhor sabe quem é. Eu não sei, estou orando por uma família, mas se houver filho da paz, ali a paz vai descer sobre ele. Nós sabemos que haverá rejeição. O mestre diz para não se preocupar com isso. Não se preocupe. Haverá cidades, como ele diz aqui, que vai rejeitar inteiramente o Senhor Jesus. Aí eu não quero, então bata o pé aí, ó, o pó da cidade, como testemunha, e dizer, olha, vocês não querem Jesus, então fiquem aí, e assim saiam da cidade. Mas o reino precisa ser propagado. Os versículos 10 a 12, ele diz assim: quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Estou saindo, mas eu quero dizer a vocês que está próximo o reino de Deus. Eu me lembro de uma situação interessante, eu e um irmão, nós íamos fazendo evangelismo, isso era jovem aí em Campina Grande, e aí eu estava em Campina Grande, e aí aconteceu uma situação muito interessante, que foi a situação que a gente batia numa porta, toda vez que a gente ia evangelizar na mesma rua, a gente batia numa porta, e a pessoa batia a porta na nossa cara. Toda vez a gente passava por lá, e isso acontecia. Mas um dia, aconteceu uma coisa interessante, que a gente bateu naquela porta, e a porta se abriu, e alguém sentado na cama, pediu, entre. E a gente entrou ali, pregou o Evangelho, falou de Jesus, orou, a pessoa estava doente.
E Deus nos deu aquela oportunidade naquele momento. Hoje esse bairro tem uma igreja. Inclusive o pastor já pregou para nós. É o bairro da Igreja Presbiteriana de Monte Santo. Eu tive o privilégio de também trabalhar quando eu fazia o 4º ano do Seminário Presbiteriano do Norte. Eu trabalhei nessa congregação e tive o privilégio também, depois de 2 anos de ministério, 3 anos de ministério, organizar aquela congregação em igreja. Hoje a igreja está de vento em popa ali. Então, nunca rejeite alguém ou fique abusado, triste, olha, amargurado, eu não vou mais pregar o evangelho, porque eu levei porta na cara, a pessoa me rejeitou, como é que é isso? Não, vai aos pés do Senhor, vai orando, vai orando, vai orando e vai insistindo. Sabe, amados, a nossa verdadeira responsabilidade é orar e contribuir através do testemunho, mas também contribuir para sustentar a obra do Senhor. O juízo não é por nossa conta, o juízo está por conta de Jesus Cristo, Ele quem faz. John Wesley disse o seguinte: dei-me uma centena de pregadores que nada temam a não ser o pecado, nada desejam a não ser Deus, e não me importa se são clérigos ou leigos, somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino dos céus sobre a terra. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Então nós precisamos orar, clamar ao Senhor, haverá milagres. Eu tenho orado e a gente precisa orar para que na Souza 1 aconteça um milagre, a formação de uma igreja. Nós estamos lá agora já com um discipulado, precisamos começar esse discipulado agora em junho, de cerca de 7 ou 8 pessoas que vão ser discipulados e vão começar ali aquele trabalho. Então a gente tem que crer. Aquele primeiro culto foi um culto abençoado. Já alguém me chamou e disse: olha, eu quero ser membro da igreja. E aí a gente tem, na verdade, uma família inteira, 2 famílias, aliás, que vão ser batizados, vão fazer a sua pública profissão de fé. Então é bênção do Senhor, e a gente não pode nunca deixar de lado. Fazendo uma aplicação rápida, você já foi designado e enviado. Não esqueça desta verdade. Eu estou aqui, mas o que é que eu faço? Tanta gente e tal. Olha, você foi designado e enviado. Por onde eu ia, onde eu trabalhava, eu estava consciente disso. Designado e enviado. Deus me mandou aqui, então vou precisar de uma brecha e vou orar para Ele mostrar. Então começa a interceder por casas, por famílias, por amigos, pela sua rua, pela sua cidade. Comece a clamar ao Senhor, ore e jejum para que o véu seja removido das mentes das pessoas e elas entendam o Evangelho. E não esqueça disso, os resultados provêm do Senhor. Nós apenas temos a responsabilidade de sermos testemunhas e de fazermos discípulos de todas as nações. Então, peça ao Espírito Santo para ouvir o clamor da cidade, pela sua intimidade também com o Senhor, e ore para ver os resultados que procedem dele. Atos 2,47 está dizendo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias, vai fazendo a obra, vai orando, vai intercedendo, vai clamando ao Senhor, vai se colocando diante de Deus. Talvez você tenha jejuado pelas suas coisas, pelos seus negócios, para você enriquecer, para você ter um sucesso na sua vida, mas nunca intercedeu e jejuou por alguém até que ela se converta. Eu estou desafiando você nesta manhã a fazer jejum pela cidade, pela sua rua, por uma família, por uma pessoa. Coloque-se diante de Deus
para que Deus faça um milagre. Ele vai fazer, segundo a sua vontade. Então você é um intercessor fiel. O que falta são os intercessores fiéis. Permaneçam diante do Senhor, como guardas, até verem os resultados da sua intercessão. John Nelson Reid, o Reid, foi um missionário norte-americano que pregou o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no Punjab. Punjab é uma localidade na Índia. Era denominado como o homem que orava. Ele ficava diante do Senhor 14 horas, todos os dias, e quando se encontrava com alguém, sempre perguntava: você está orando? Então é importante que nós tenhamos um coração voltado para a intercessão. Os galhos, os ramos têm que estar vinculados, ligados à videira para frutificar. Sem a videira, nós não faremos nada. Sem Jesus Cristo como autoridade máxima na nossa vida, sendo o nosso Senhor, comprometidos com Ele, totalmente aberto para abrir mão de tudo para segui-lo. Se isso não acontecer, não haverá, na verdade, mudanças. E o Brasil precisa de intercessores. Crescemos em números, mas a moral e ética está arrasada. Crescemos em números, mas não há ardor, amor pela nação, amor pelas almas perdidas. Ninguém está chorando, pedindo a Deus que mude a situação do nosso país. Então precisamos clamar ao Senhor e orar, e nos colocar na presença dEle para testemunhar. Já somos nominados por Ele e enviados para sermos testemunhas. Então que Ele nos abençoe.